na frente, depois vocês vão um pouco mais para, vamos apresentar mais adiante, e fiquem é o momento de aproveitar. Então, desejo a todos uma ótima apresentação, um ótimo início de apresentação, que todos se saiam bem, vai ter avaliação, para depois a gente fazer a classificação. E é isso, na hora da apresentação, se possível, mantenham a câmera aberta na hora que vocês estiverem fazendo a apresentação de vocês, e desejo uma ótima apresentação. Muito obrigado, Axel, muito obrigado, Andréia, tá? Eu acho que a Fabiana também está aqui, então, a todos vocês, um ótimo simpósio. Obrigada. Eu acho, pessoal, que a conexão da Andréa tem uma caída. Então, o primeiro trabalho aqui está com problema da internet e está cortando, então eu joguei ele para o final. Mas eu não vi nem o Fabrício e nem o Marcelo na sala ainda. Tá, tudo bem que está faltando ainda aí 6 minutinhos, né, 7 minutinhos. Mas eles ainda não entraram, ele só iniciou a partir das 15 minutos. Seu microfone, professor Érico. Estamos ouvindo os áudios. Pessoal, enquanto isso, eu acho que a conexão da professora Andréia caiu. Janaína, se você já quiser começar a apresentar a sua tela para deixar certinho, para nós começarmos em tempo. Beleza? Esperar a professora Andréia voltar, mas enquanto isso pode deixar certinho a tela já. Deixa eu avisar o professor Eriton via WhatsApp aqui. Bruno, a Andréia deu uma saída, não sabemos o que aconteceu. Como nós, o professor Bruno também é um professor avaliador, acho que a gente pode começar, né? São 2 avaliações, a Janaína pode começar? O que você acha? Eu acho que sim, né? Bora logo. Beleza, então. Janaína, qualquer problema aí com a apresentação, é só avisar, tá? Pode começar. Depois da Janaína vai ser o Júlio, o Clécio, já fica meio apostos aí. Júlio. Ok. Só um minutinho, estou tentando colocar aqui a apresentação. Está meio difícil aqui, meio carregado, eu acho. Vou tentar compartilhar. Deixa eu ver aqui agora. Tá aparecendo? Como que tá? Está começando a aparecer. Tudo aqui. Tá. Só colocar o Ok? trabalho. Sua tela está aparecendo para a gente, o trabalho ainda não. Acho que tá carregando, então, né? Uhum. Não, tá vai no teu trabalho agora, tá aparecendo já. Agora você tem que apresentar pra gente. Sim, já tô aqui no meu slide. Tá carregando aí? Não. Você colocou compartilhar
Coloquei para compartilhar. Deixa eu voltar aqui. Tudo. Coloquei para compartilhar, sim. Deixa eu tentar novamente. Ok. Você tá na opção de compartilhar, tem 3 opções, né? Compartilhar quando você vai apresentar. Tem a tela inteira e uma janela ou uma guia do Chrome. Tenta compartilhar tudo. Ah, tá. Para facilitar. Vai informando a gente aí o que está rolando. Tá dando certo? Ah, ótimo. Vai estar apresentando. Apareceu agora? Boa, apareceu aqui. Apareceu sua tela. Ótimo, agora sim, seu trabalho. Só dá um F5 aí e já pode começar. Ok, agora? Janeiro, você tem o tempo. Ok. Então, tá. Ok, então, pessoal, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Janaína, eu sou enfermeira graduada pela FACIMED em 2017, e eu vim trazer para vocês hoje um trabalho que fala um pouco sobre os transtornos mentais em profissionais de enfermagem, uma revisão bibliográfica. Nós buscamos fazer esse trabalho visto a realidade que estamos nos encontrando hoje, e foi uma opção que nós pensamos em dar continuidade posteriormente a esse trabalho, visto que ainda vão apresentar e vão ser apresentados muitos pontos que vão ter a necessidade de ser trabalhado em relação à saúde mental desses profissionais de enfermagem. Então, nós sabemos que o processo de cuidado em saúde, ele é sempre muito dinâmico e ele exige demais do profissional que está prestando esse cuidado, né, ao ser humano. E esse trabalho, ele sempre é muito intenso e exige, logicamente, muito desse profissional que realiza diversos tipos de procedimento, que sempre está lidando com a vida e com a morte do indivíduo. E essa grande exigência física e mental desse profissional, ela pode ser apontada hoje como uma das principais causas de transtornos mentais que afetam os profissionais de saúde. Então, o objetivo dessa nossa pesquisa foi demonstrar essa relação entre o processo saúde e doença desses profissionais no dia a dia. A metodologia que nós utilizamos foi a pesquisa de revisão integrativa e utilizamos produções nacionais que remetem aí ao título de transtornos mentais relacionados a profissionais de enfermagem. E aí utilizamos uma base, com base para esse estudo, os anos de 2012 a 2020. Bom, e por ser de difícil diagnóstico as doenças mentais, um diagnóstico precoce, na verdade, por ser também de caráter subjetivo, então, e também relacionado ao estigma social relacionado à saúde mental, porque muitas pessoas, infelizmente, hoje em dia ainda têm esse pensamento de que a saúde mental é algo... É um estigma, na verdade, que as pessoas não conseguem lidar de uma forma mais tranquila, acham que uma pessoa que já não tem mais, vamos dizer assim, não tem mais retorno, não consegue mais reverter o quadro, mas não é bem assim, tá? Então, essas doenças mentais, devido a esses alguns fatores que eu vou comentar também,
com o passar do tempo, elas vêm desencadeando diversas alterações psicoemocionais, sociais, culturais, orgânicas, e elas acabam levando o indivíduo a uma completa alteração do seu estilo de vida, devido ao acometimento por essas doenças. E os resultados da junção de diversos fatores como sobrecarga de trabalho, falta de reconhecimento profissional, baixas remunerações, baixas condições de trabalho, de qualidade de trabalho. Então, acaba prejudicando o desenvolvimento das atividades do profissional e gerando diversos fatores que vão levar esse indivíduo a desenvolver algum tipo de transtorno mental, tá? E vai evoluir, sim, afetando a sua vida, tanto a vida profissional, quanto também a vida social desse indivíduo. Porque, assim, nós temos que lembrar que é um ser humano que está ali, prestando cuidado, prestando o seu trabalho, e é difícil você separar o indivíduo profissional do indivíduo pessoal. Então, lógico que nós aprendemos na faculdade que tem que haver, nós temos que tentar fazer essa divisão para não levar nada tanto do trabalho para a sua vida pessoal e vice-versa, mas nós somos seres humanos, então isso é bem complicado. Por mais que nós tentamos fazer essa divisão, não é tão simples assim. E eu trouxe para vocês aqui somente a questão da conclusão, que é de suma importância a valorização do cuidado com esse profissional de saúde. Hoje, infelizmente, ainda não existem tantos estudos que venham aí para realmente mostrar, tratar melhor sobre esse assunto, valorizar mais esse assunto, para que esses profissionais consigam buscar ajuda, não tenham esse medo, esse estigma de buscar ajuda. Então, é de suma importância a valorização do cuidado com esses profissionais, com a saúde mental do meu profissional, visto que essas alterações, elas vão implicar, sim, no processo de cuidado do meu paciente e também a qualidade de vida social que esse indivíduo ele tem, né? Então, é importante que as instituições, que nós busquemos políticas de saúde voltada para esse indivíduo, para que ele se sinta mais acolhido, para que ele tenha mais acesso a cuidado, né, para que ele possa se cuidar, e buscando também reverter alguns fatores que são possíveis de reversão, como reconhecimento salarial, condições físicas, condições de RH que facilitem o desenvolvimento do trabalho desse indivíduo, ok? Bom, foi bem breve, aí eu acho que é isso que eu tinha para passar para vocês. Então, tá bom, Janine, a gente agradece. O próximo grupo aí já pode começar, pessoal. Pessoal, deu tempo, a gente vai ter que cortar vocês, tá? Então, administrem o tempo de vocês, dentro daquele cronograma. Então, a próxima equipe já pode ficar pronta, ok? Obrigado, Janine. Ok, obrigada, Bruno. Júlio, a palavra é com você. Boa tarde a todos os presentes. Eu vou começar a apresentar isso agora. Enquanto o Júlio vai apresentando, pessoal, depois do Júlio, a gente tem aí a Jennifer Nayara da Silva, já pode se ajeitando. Já está aparecendo? Já sim. Já está aparecendo? Já está aparecendo. Eu sou acadêmico de arquitetura do 8º período. O meu grupo desenvolveu um trabalho sobre a importância da arquitetura hospitalar.
A arquitetura hospitalar é extremamente essencial no tratamento e cura de enfermos, sendo sua evolução decorrente de um processo lento e gradual, conforme o contexto histórico das principais aglomerações mundiais. As enfermidades foram, por muito tempo, tratadas como uma punição divina, sendo que, no período lá da Idade Média, as doenças eram tratadas como um processo mágico religioso de cura, não considerando como doenças, mas sim como uma forma de pecados, sendo a doença considerada como uma forma de castigo, ou seja, o pecador que a tinha. Com o desenvolvimento da ciência a respeito das enfermidades hospitalares, foi notória a influência exercida pela arquitetura na recuperação dos pacientes, já que os pacientes que estavam acomodados em espaços com mais ventilação, com mais iluminação, longe de outros enfermos com enfermidades mais graves, apresentavam uma recuperação mais rápida, melhor. Com essa observação, surgiu o contexto de arquitetura hospitalar, tratando assim os espaços clínicos com a cautela necessária. Desse modo, a arquitetura hospitalar evoluiu dos espaços insalubres, com iluminação e ventilação precárias da Idade Média, para hospitais em forma de pavilhão no século XIX, mudando totalmente a filosofia por trás da concepção hospitalar, já que nesse período a requisição de arquitetos na confecção de projetos é inquestionável, visto que nessa época o objetivo da edificação já era de ajudar o paciente, e não de escondê-lo da sociedade como na Idade Média. Os avanços tecnológicos continuam surgindo até hoje, todo dia tem um avanço tecnológico novo e auxiliando a medicina nesse quesito, e exigindo cada vez mais uma evolução da arquitetura para ajudar a medicina, o tratamento de enfermos. Visando, assim, desenvolver como papel do arquiteto a integração de usuários ao local, proporcionando uma boa experiência com a área de convívio, suprindo as necessidades dos usuários e tornando a arquitetura uma forte aliada nos resultados que tal espaço alcançará. O objetivo desse trabalho é enfatizar o papel extremamente importante que a arquitetura exerce no tratamento e recuperação de enfermos, embasando-se nos espaços e acontecimentos históricos que retratam tal importância, através da evolução nítida na concepção de espaços clínicos, visando cada vez mais um local humanizado, assim como a gente pode observar nessa imagem sacada ao lado, de um espaço de ressonância, geralmente um espaço frio, todo branco. Nesse hospital lá de Yardley, Nova Haven, eles fizeram um tratamento diferenciado para essa área, para a criança que for fazer um exame, alguma coisa do tipo, não se sentir tão desconfortável, sentindo um ambiente mais familiar e assim ter um exame mais humanizado, né? A metodologia foi utilizada ao levantamento bibliográfico sobre a história da arquitetura, revisando os dados coletados e sendo, assim, um assunto debatido primordialmente em sala de aula, discutir os aspectos iniciais necessários para a elaboração de um projeto arquitetônico de saúde e aprofundado através desse trabalho. Os resultados. Através dessa análise, nota-se que a arquitetura sempre teve fundamental importância no crescimento hospitalar. Desse modo, obtiremos um ambiente que integra os aspectos ao meio ambiente, os pacientes ao meio ambiente, pensando no futuro e suas necessidades. A partir dos métodos mencionados, espera-se que auxilie no tratamento dos pacientes com maior conforto e a eles e os acompanhantes que passam pelo estresse do processo. Ao alcançar o alcance concreto e potencial das ações da arquitetura hospitalar é de suma importância, pois auxilia no tratamento médico, no processo de cura e de estresses traumáticos que os mesmos podem obter. Assim, obtiremos resultados
amplamente reconhecidos, o que pode proporcionar uma maior articulação voltada à melhora da sociedade. O crescimento da arquitetura hospitalar no mercado de trabalho arquitetônico se deve às técnicas associadas ao poder de cura que a arquitetura tem no tratamento de pacientes, projetando espaços cada vez mais agradáveis, mais terapêuticos, de certa forma, mas que ajudam os pacientes a terem se sentirem mais em casa, se sentirem mais confortáveis no hospital, tirando a frieza comum desse ambiente, assim como a gente pode observar nessas duas imagens de hospitais muito renomados, que através da arquitetura apresentam espaços bem atraentes para os pacientes. E seria isso a minha apresentação. Obrigada, Júlio. Você apresentou em 7 minutos. Bacana, tá? Parabéns pela apresentação. Agora nós vamos chamar o trabalho da Jennifer Nayara. Jennifer, fica à vontade para estar apresentando. A palavra é com você. Foi? Ainda não está apresentando, só estou te vendo. Você sabe apresentar? Você já apresentou por aqui alguma vez? Não. Não? Vai em apresentar agora. Sugiro que você abra a sua apresentação e vá em uma janela. Na uma janela você vai ter como compartilhar. Isso, agora veio. Está apresentando. Tá sim. Agora tela cheia, tá perfeito. Tá bom. Boa tarde a todos, eu sou a Tatiana de enfermagem. Hoje estou aqui para apresentar um resumo como tem abordagem da equipe de enfermagem emergencista frente ao paciente politraumatizado em choque hipovolêmico. Sou Jennifer Nayara da Silva, minha orientadora foi a Adila Thaís. O paciente politraumatizado é decorrente devido ao acometimento de diversos traumas acometidos em seu organismo, sendo o mais relevante o choque hipovolêmico, ou mais conhecido como choque hemorrágico, que quando não revertir o seu quadro clínico o quanto antes, esse paciente ele pode vir a óbito em poucos minutos. O choque hipovolêmico ele pode ser descrito pela falha do sistema circulatório em fornecer o sangue oxigenado e com nutrientes essenciais para o funcionamento dos órgãos vitais, levando assim o paciente a ter uma hipóxia pela falta de oxigênio e morte celular quando o quadro não é revertido o mais precocemente possível. Uma das principais causas do paciente politraumatizado em choque hipovolêmico são os acidentes de trânsito, que, segundo o Ministério da Saúde, o acidente de trânsito ele ocupa o 8º lugar dentre as 10 primeiras causas principais de morte em todo o Brasil. Este estudo ele objetivou realizar uma avaliação sistêmica das literaturas atuais conceituadas pelos pacientes politraumatizados e com choque hipovolêmico, buscando evidenciar o conhecimento teórico dos enfermeiros, emergencistas e orientações recentes essenciais para os cuidados com a vítima de trauma. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica baseado no conhecimento científico teórico dos enfermeiros no setor de urgência e emergência. Esse levantamento foi feito através de artigos científicos, guidelines, e entre o ano de 2011 e 2020. O atendimento à vítima de trauma tem como principal objetivo a diminuição e, se possível, a abolição de sequelas que comprometam os pacientes. Dessa forma, é necessário e fundamental que a equipe de enfermagem tenha um conhecimento teórico-científico adequado
porque é a equipe de enfermagem que vai estar ali em contato direto com os pacientes, prestando a assistência necessária e os cuidados necessários. O quadro clínico do choque hipovolêmico, ele pode ser identificado através de alguns sinais clínicos, como cianose nas extremidades, palidez, pele fria e pegajosa. De início, o paciente ele vai fazer uma taquicardia. Essa taquicardia é quando o organismo ele tenta ali suprir aquela falta que aquele sangue está fazendo, e em seguida ele vai evoluir para uma bradicardia e uma cianose das extremidades. Essa cianose ela é decorrente devido ao organismo tentar recuperar aquela falta de sangue, levando aquele sangue restante no seu organismo somente para os órgãos-alvos ou órgãos vitais, que seria o cérebro, o coração, o fígado e os rins. A constante atualização em referências atualizadas faz com que tenha um conhecimento adequado para prestar assistência de enfermagem adequada, que promova o bom prognóstico do cliente. O PHTLS, em 2018, ele fez uma nova atualização. Antigamente, a avaliação inicial ela era feita através do ABCDE. Hoje, ela foi implementada o X, que fica uma sequência de XABDCE, onde viu a necessidade de estar realizando primeiro o atendimento inicial ali a vítima, a contenção das hemorragias graves, que seria representado pela letra X. A letra A, ela é representada pelo controle das vias aéreas, onde o profissional ele vai verificar se aquele paciente tem algum corpo estranho obstruindo a sua respiração e a mobilização da coluna cervical. A letra B é responsável pela respiração, onde o profissional ele vai manter uma respiração adequada, uma ventilação adequada a esse paciente. A letra C é a parte da circulação, são a questão de controle das hemorragias leves. Primeiro vai ser as hemorragias graves e depois vai ser as hemorragias leves. A letra D, ela é feita a avaliação neurológica. Essa avaliação neurológica, ela é feita pela escala de Coma de Glasgow. Essa escala de Coma de Glasgow, ela avalia avaliação ocular, avaliação verbal e avaliação motora, dando pontuação de 0 a 15. De 0 a 8, é um paciente que pode ter uma lesão cerebral grave. De 9 a 12, é aquele paciente que tem uma lesão moderada. E de 13 a 15, é aquele paciente de lesão leve. Diante das necessidades, das evidências científicas para uma boa prática assistencial, é fundamental a busca pelo conhecimento, o aprimoramento em seu desempenho no local de trabalho, buscando promover a evolução positiva do paciente politraumatizado com choque hipovolêmico. Desta forma, é de suma importância e essencial que os profissionais de saúde, principalmente os profissionais emergencistas, eles estejam sempre preparados para atender esses tipos de paciente, que é sim um paciente crítico. Então, dessa forma, esses profissionais eles devem estar sempre buscando aquele conhecimento, buscando artigo científico, os famosos guidelines, diretrizes, sempre buscando se atualizar, realizando capacitações, para buscar sempre aprimorar o conhecimento, para tentar buscar sempre o bom prognóstico do paciente, dar uma assistência eficaz àquele paciente para que ele possa evoluir sem sequelas e ter uma boa vida. Essas foram as referências que eu utilizei para descrever todo o meu resumo, e é isso daí. Muito grata pela atenção de todos. Já terminei. Obrigada, Jennifer. Jennifer, foi uma boa apresentação, parabéns. Você apresentou em quase 7 minutos, né? 6 minutos e meio, tá ótimo. Vocês têm até 10 minutos, hein, gente? Tá? Mas foi ótimo, parabéns, querida. Agora vamos chamar a aluna Suzana Nogueira. E depois da Suzana, nós temos o aluno Claudemir de Medeiros Ventura, Boaventura. Então, Suzana, a palavra é com você. Entrou, deu certo? Ainda não entrou a apresentação. Não. Você já apresentou por aqui? Isso, está apresentando. Iniciou.
Agora você busca o slide. Está aberto o seu slide no computador? Tá. Então, abre ele. Eu tô tentando abrir, só que eu não tô... Está embaixo. Vai lá no seu computador embaixo, ó, seu PowerPoint. Abre ele. Isso. Certo? Certo. Oculta essa... Tá vendo? Ocultar? Pode ocultar. Uhum. Isso. Agora, só colocar para apresentação. Não, lá embaixo. Não. Você já está apresentando, Suzana? Isso, a Estou. partir daí. Apresentou. É que eu não estou vendo ninguém, entendeu? Ah, às vezes Posso acontece. começar? Posso começar? Pode. Se você quiser colocar a tela inteira também, pode colocar a tela inteira. Que é a apresentação do começo ali, né? Em cima. Só dá um F5, Suzana. F5. Isso. Certo? Deu certo. Boa tarde para todos que estão presentes. Eu me chamo Suzana Nogueira. Esse trabalho que nós fizemos é uma revisão de literatura sobre sexualidade na terceira idade. Eu e a Eli Basílio dos Santos, de início nós queríamos que fosse uma pesquisa de campo, porque é algo assim que nós sempre achamos que deveria ser bem instruído. Pessoas da terceira idade nem sempre são pessoas que, como se diz, que está no meio, que a gente cobra, que a gente leva informação, e nós somos orientados pela professora Sheila, mas infelizmente nós não pudemos, né, ir a campo, aí nós acabamos fazendo uma revisão de literatura. A introdução define a velhice como a última fase vital da vida, ou seja, eu escuto isso sempre da maior parte das pessoas, é lógico que pessoas mais leigas, mas já está velho, já viveu muito. Então, não significa porque está velho, viveu muito, que você não vai incluir essa pessoa à sociedade, que você não vai levar informações para ela. E, geralmente, essas pessoas acabam tendo afastamento social. Por quê? Porque inclui perdas psicomotoras, muitas pessoas perdem a identidade, perdem os papéis específicos, não é? De pai de família, de marido, de pessoas que estão incluídas na sociedade. E a visão da velhice está se transformando com o tempo. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão vivendo mais. Então, assim, tanto a área da saúde como estética estão sempre pesquisando mais sobre como o ser humano pode prolongar mais a vida, como a gente pode viver mais. E eu gostei bastante dessa frase, onde diz: a velhice, como qualquer outra fase da vida do ser humano, merece atenção e respeito. Eu achei essa frase muito bacana. A sexualidade na vida idosa é uma experiência de resultados e cultura histórica e saberes, diversas formas de expressar e vivenciar. Por quê? Porque tem pessoas que ela vive o que ela sempre foi, entendeu? Ou seja, ela não busca atualizar, ela não busca passar coisas novas para frente. Então, se eu sou assim, eu vou ser assim e pronto, entendeu? Quando a gente vai informar algumas pessoas idosas, alguns nem dão abertura para a gente, né? Mas eles falam, poxa, eu não quero saber disso. E é meio por aí, né? Os idosos, por estarem debilitados, eles perdem seus papéis em casa, porque eles precisam de readaptações. E os filhos passam a interpretar a vivência da sexualidade na terceira idade como algo infantil ou depreciativo, quando na verdade não é bem assim. Por quê? Porque os idosos também devem ter uma vida sexual ativa. E as alterações hormonais da terceira idade deixam as pessoas preocupadas e inseguras. Por quê? Porque isso gera angústia, isso gera ansiedade, e entre a pessoa, ela tem conflitos. Porque nem todo mundo gosta de envelhecer. A maior parte rejeita o fato de estar envelhecendo. Por quê? Porque as pessoas buscam pela juventude. E quando se diz que uma pessoa idosa tem vida sexual ativa, as pessoas já ficam, poxa, como assim? Né? E o objetivo dessa pesquisa foi o que nós buscamos em muitos periódicos relacionados à sexualidade na terceira idade. Nós não encontramos muitos, né? E nós buscamos pelos temas sexualidade, saúde do idoso e parceiros sexuais.
A metodologia foi narrativa de literatura, e a pergunta foi a importância de verificar o comportamento sexual senil. Fizemos revisão bibliográfica e nós buscamos o critério de inclusão para a nossa pesquisa, artigos de 2010 a 2020. Nós pesquisamos, em média, 40 artigos, e 21 foram os artigos que nós usamos no nosso trabalho, artigos de 2010 a 2020. E a organização do estudo foi de abril a setembro de 2020. O resultado e discussão. Considerando os mitos e tabus sobre comportamento sexual, as pessoas ainda ignoram o fato de que os idosos têm interesses sexuais. As consequências dessas negligências foram demonstradas pelo aumento de doenças sexualmente transmissíveis. Ou seja, nós também pesquisamos o quê? Que com as pessoas, os idosos tendo acesso ao Viagra, isso aumentou. Por quê? Porque quem tinha disfunção sexual, ele viu um mundo que se abriu, ou seja, e aí que foi o perigo. Por quê? Porque o mundo se abriu, eu tenho de novo a minha vitalidade sexual, mas e as informações? Né? Nem sempre os idosos têm as informações, têm como se prevenir, a maior parte não tem noção do perigo que eles estão correndo com a AIDS e tantas outras doenças sexualmente transmissíveis. E o prolongamento da vida sexual está ligado com a melhoria da qualidade de vida e os avanços da tecnologia. Como eu disse, cada vez mais as pessoas estão envelhecendo mais tarde, estão buscando pela juventude e também através de medicamentos, que as pessoas podem se manter mais jovens, ter mais vitalidade. E os estudos realizados no Brasil também mostram que no país muitos idosos mantêm uma vida sexual ativa. E nem sempre essa vida sexual ela é da forma segura, onde aumenta o índice de doenças. E as considerações finais foi que os artigos que nós buscamos, eles têm uma concordância entre si sobre a sexualidade ativa dos idosos. Isso não é para generalizar, ou seja, não são todos os idosos que têm a vida sexual ativa, mas grande parte tem. E o que acontece? Quando a maior parte tem a vida sexual ativa, grande parte não sabe como se prevenir. E aí é onde entra a nossa busca pela prevenção, em levar a saúde pública às pessoas da terceira idade, informar, trazer essas pessoas para a sociedade, porque é bom ter vida sexual ativa para a saúde, para a mente, sim. E por que não se prevenir? Porque nós devemos, sim, ter uma vida sexual ativa, se prevenir e envelhecer de forma saudável, quando, na verdade, nem todos sabem quais são as formas de prevenção e os riscos que estão correndo através das doenças sexuais. O estudo propiciou que nós devemos, sim, incluir os idosos nas nossas campanhas e informá-los, porque os idosos não têm que ter empecilho para a vida sexual ativa, eles devem, sim, ser orientados para a prática do sexo seguro. E essas foram as referências que nós usamos para fazer esses slides. E essa foi a minha apresentação. E agradecer as pessoas, agradecer a colaboração da Eli, agradecer da professora Sheila. Obrigada, Suzana, por uma boa apresentação. Você abordou bem seu tempo, eu gostei, ó. Você apresentou em 8 minutos e meio. Tá ótimo, conseguiu fazer seu trabalho, bacana. Parabéns. Agora, nós estamos com o aluno Claudemir de Medeiros Boaventura.
Boa tarde, Claudemir. Boa tarde. Suzana, agora eu peço, por favor, para você cancelar a sua apresentação. Aí em cima, para a apresentação, por favor, no meio da tela. Ah, ok. Certo? Isso. Aí. Obrigada, Suzana. Agora, Claudemir, palavra com você. O próximo, por favor, Ney Takashi. Fique a posto, você é o próximo. Precisa de ajuda, Claudemir? Não. Não? Apareceu aí? Ainda não. Pronto, começou a projetar. Está aparecendo. Quando abrir o site, vocês me falam. Tá, oculta, por favor, aquela caixa de mensagem de baixo, que senão pode atrapalhar a sua apresentação. Tá aqui. Ok. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Claudemir, sou acadêmico do sexto período de matemática. E eu, juntamente com meus colegas, Caroline Silva, Eduardo de Andrade, Victor Paulon, sob a orientação da professora Adila Thaís, resolvemos trabalhar com a temática talassemias, distúrbios do sangue, doença hereditária. Se vocês pararem aí para observar a forma com que nós já apresentamos aí o nosso tema, você já consegue ter uma ideia prévia de todo o assunto. Então, a talassemia é um distúrbio sanguíneo, então é uma doença genética, uma doença hereditária. Essa talassemia ela também pode ser conhecida e chamada popularmente, né, como anemia do Mediterrâneo. Isso porque ela chegou em terras brasileiras através de imigrantes de países banhados pelo mar Mediterrâneo. Nós temos dois tipos de talassemia, que é a talassemia alfa e a talassemia beta. O que vai definir se é uma ou outra é a cadeia globínica que foi afetada. Então, nós já temos conhecimento científico suficiente para saber que o cromossomo 16 ele é responsável pela síntese da cadeia globínica alfa e o cromossomo 11 é responsável pela síntese da cadeia globínica beta, delta e gama. O objetivo por trás de todo esse trabalho é disseminar o conhecimento sobre essa doença, né, que tem um impacto muito grande na nossa população, em especial na população brasileira. Isso porque nós temos uma população diversa, formada por várias raças, e toda essa diversidade ela fez com que nós recebêssemos de herança uma gama de doenças, e doenças essas que merecem um olhar mais criterioso, né, como um exemplo, a talassemia. Um outro motivo de estar abordando esse assunto é que durante o nosso processo de graduação, nós conseguimos perceber a deficiência no conhecimento sobre essa doença. E utilizamos como métodos, né, a nossa metodologia de pesquisa, ela vai ter uma característica aí exploratória, tendo em vista que nós fizemos o uso de plataformas online. Então, nós fizemos aí uma pesquisa de forma indireta. E chegamos ao seguinte resultado. A alfa-talassemia, né, que é um tipo de talassemia, ela possui 4 subtipos. E esses 4 subtipos, eles vão depender da quantidade de genes que foram afetados. Então, o que vai definir esses subtipos é os genes que foram afetados. Por exemplo, o portador silencioso é um gene afetado e assim por diante. Traço talassêmico, doença da hemoglobina H, síndrome da hidrospesia fetal da hemoglobina de Bird, que infelizmente essa apresenta uma incompatibilidade com a vida. Então, a gravidade da alfa-talassemia é de acordo com a quantidade de genes afetados. Por outro lado, nós temos a beta-talassemia. Essa merece um olhar mais criterioso, porque é a mais comum na população brasileira. E ela tem 3 subtipos. A talassemia menor, né, que não necessita de um tratamento, porque ela vai apresentar uma anemia mais leve, mais amena. Porém, nós devemos ter um olhar mais criterioso quando se trata de um casal onde os dois são portadores da talassemia menor. Né? Eles vão ter aí uma chance de 25% de ter um filho com talassemia maior ou major. A forma da escrita vai depender muito da literatura utilizada. A talassemia intermediária, assim como a talassemia menor,
ela tem apenas um gene afetado, né? Só que nesse caso ela vai apresentar seus sinais e sintomas, e que são aumento do baço, fadiga, fraqueza, sonolência e icterícia. A talassemia maior, ela vai apresentar esses sinais e sintomas com sinais e sintomas da talassemia intermediária, só que de forma extremamente mais agressiva. Neste caso, aí entra a questão da transfusão sanguínea e um tratamento totalmente mais aprofundado. As formas de diagnosticar essa doença, né, são através de pequenas amostras sanguíneas, um exemplo, onde nós podemos fazer aí um hemograma, eletroforese, PCR. Outra maneira de diagnosticar também é durante o pré-natal, né, aquele momento que nós estamos cuidando da nossa gestante. E outra possibilidade é o teste do pezinho. O tratamento, ele é um pouco subjetivo. Oi, Loiane. O microfone ligado aí. O tratamento, ele é um pouco subjetivo. Ele depende do tipo da talassemia e da quantidade de genes que foram afetados. Porém, o Ministério da Saúde, ele nos traz 3 bases, 3 pilares primordiais no tratamento da talassemia, que é a transfusão de hemácias fenotipadas e filtradas, quelentes à base de ferro e adesão ao tratamento por parte do paciente. E nós chegamos aqui nas nossas considerações finais, né? O nosso objetivo geral é diferenciar a alfa-talassemia e a beta-talassemia, transmitir esse conhecimento aí, tanto para a população leiga, quanto para a população, para a comunidade, digamos assim, da área da saúde, e de alguma forma, né, tá limitando o impacto dessa doença à saúde humana e reduzindo a morbidade e a mortalidade por parte da mesma. O nosso referencial teórico aqui, lembrando que todos os pontos abordados aqui estão de forma mais aprofundada na entrega do trabalho. Obrigada, muito boa apresentação. Valdemir, você fez uma apresentação em 6 minutos e meio, bacana, tá? Agora, eu dou a palavra para o aluno Ney Takashi Furikita. E o próximo será Rayane Ferreira Silvério. Boa tarde, Ney. A palavra agora é com você. Vamos lá. Seu microfone é desligado, Ney. Precisa de ajuda, Ney? Então, primeiro liga o microfone, você sabe ligar o microfone? Clica na tela do meio, vai aparecer um microfonezinho e onde mesmo colocar a câmera, né? Se liga ele. Na mesma barra que vai aparecer para a apresentação. Alô? Oi? Isso, oi, agora sim. Tá ligado. Ok. Aqui vocês estão vendo na tela de apresentação. Ainda não apareceu. Ainda não? Ainda, calma, porque demora, né? Na configuração ele vai abrindo. A gente espera, aguarda aqui. Não apareceu ainda? Ainda não. Você colocou em apresentar agora? Pode ser a tela inteira, pode ser uma janela, dependendo de qual é o formato do seu computador, né? Vamos lá. Abre a sua apresentação. Isso, agora veio, né? Agora eu fechei a minha apresentação, só um segundinho aqui. Área de trabalho que estava aberto, acabei fechando. Não, tranquilo. Foi agora? Veio, sim, está aparecendo. Agora eu peço para você. Tá, isso.
Só peço para você isso, diminuir. Oculta também aquela barra que está lá embaixo. Assim, vou ocultar. Isso, agora perfeito. Ok, pronto. Boa apresentação. Muito obrigado. Boa tarde, me chamo Ney Takashi Furukita. O meu trabalho é o retrato da urbanização na Amazônia, o estudo da ocupação urbana em um trecho da BR-364 em Rondônia, sob a orientação da professora Juliana Dalboni Rocha. A introdução é uma breve introdução a respeito da situação da nossa região, né? Ela se encontra dentro da Amazônia Legal e ela tem como característica uma urbanização fortemente marcada por interesses políticos federal, que seja interesses de exploração econômica, tanto quanto de defesa da soberania nacional, por estar em região fronteiriça, né? Rondônia tem uma característica que difere dos demais estados do país, que a colonização foi inteiramente oficial, através de programas do governo federal, e essas transformações socioespaciais urbanas, elas se refletem até os dias atuais, né? Então, o estudo é tentar compreender essas particularidades de ocupação urbana. Uma das características que interfere bastante até hoje é a implantação da BR-364 na década de 70, posteriormente asfaltada na década de 80, que fez com que aumentasse o desenvolvimento da região, aumento da taxa de imigração para a região, aumento da população e expansão das áreas urbanas. Bom, o objetivo do presente trabalho é buscar essas informações históricas, né, esses documentos históricos, para o entendimento do desenvolvimento do espaço urbano no trecho entre Ji-Paraná e Pimenta Bueno, né, com essas particularidades de ocupação. A metodologia foi feita através do estudo do referencial teórico de autores consagrados que desenvolveram bastante produção acadêmica do espaço urbano na região amazônica, na região de floresta. Além da coleta e análise qualitativa de dados junto a órgãos públicos oficiais, prefeituras, Emater, INCRA, buscando a coleta desses dados. Também foi utilizado levantamento fotográfico histórico e imagens de satélite através do Google Maps, Google Earth, né, para que eu fizesse uma análise morfológica. E além da elaboração de mapas esquemáticos, que eu vou apresentar logo na sequência. Bom, na década de 70, como havia dito, né, aqui a gente tem o eixo da BR-364, que a partir da década de 70 permitiu a ligação do norte do país, que era acessado através de hidrovias, com a região sul, né, particularmente lá Cuiabá, São Paulo, por via terrestre, né, porque antes não existia a comunicação do eixo norte e o sul do país. Então, a implementação da BR-364 permitiu um grande desenvolvimento, principalmente a partir do Decreto-Lei de 1971, onde dizia que o raio, as margens da BR deveriam ser ocupadas, né? Então, no raio de 100 metros, né, à direita e à esquerda na margem da rodovia, deveria existir programas de assentamento e ocupação da região. Esses programas do governo federal, né, programas de desenvolvimento e assentamentos para a ocupação. Primeiramente, aqui a gente tem um mapa da cobertura vegetal remanescente da cidade de Paraná e o entorno, né? Então, a gente percebe aqui que a colonização inicial da região norte foi através do rio de Paraná, que foi o primeiro momento de colonização do município. E, posteriormente, com o eixo da BR-364, permitiu a expansão do desenvolvimento. Nota-se que as áreas em vermelho são as áreas desmatadas que foram coletadas as informações no período de 1974 até os dias atuais. Então, aqui a gente tem a mapa de expansão urbana, as manchas mais escuras são as áreas primeiramente colonizadas, e aqui no perímetro a gente nota o desenvolvimento e o crescimento da malha urbana. A característica é que a cidade de Paraná foi ocupada nas duas margens dos rios e ao longo do eixo da BR-364. Nota-se a presença de alguns vazios urbanos, que são áreas, são ilhas de ocupação, gerando espaços vazios na região noroeste da cidade.
Posteriormente, a gente tem a análise da cidade de Cacoal. Aqui a gente percebe um intenso desmatamento, né, um maior desmatamento, exatamente porque Cacoal foi colonizado após a implementação da BR-364, ou seja, o acesso hidroviário já não era tão forte igual de Paraná. Então, percebe-se que o desmatamento foi mais intenso a partir de 1984 até os dias atuais. Em relação à malha de expansão urbana, percebe-se que tem um crescimento homogêneo, de forma radial, em todos os sentidos do município, limitados um pouco pela presença, que é um limite geográfico, que é o Rio Machado, né, que acaba dificultando, de certa maneira, a exploração mais para a região sul. Aqui nota-se poucos vazios urbanos, esses vazios aqui estão associados ao igarapé, a questão dos cursos d'água presente na cidade de Cacoal, né? E o crescimento novamente orientado através das rodovias, né? A gente percebe a importância das rodovias nessa questão do desenvolvimento. E por último, Pimenta Bueno, a gente tem uma colonização um pouco mais tardia, e então o desmatamento ainda, a área de mata remanescente ainda é maior. A característica da expansão urbana é marcada principalmente pela presença de 2 rios, né, o Rio Pimenta Bueno e o Barão de Melgaço, que, de certa maneira, limita a expansão da urbana, né, por ausência de infraestrutura, como pontos de travessia. A percepção maior aqui é o desenvolvimento na região sudoeste, notadamente, coincidentemente, é a área de expansão urbana, também no eixo da BR-364. Algumas considerações finais, né? As transformações do espaço urbano em Rondônia, ela difere do resto do país, né, pelo padrão de desenvolvimento, né? Ela foi 100% via oficial, né, do governo federal, elevadas taxas de desmatamento, exclusivo de atividades comerciais e serviços, notoriamente grandes núcleos urbanos de acima de 100 mil habitantes espalhados além da capital. Obrigado. Ih, caralho. Eu desliguei. Parabéns. A gente ainda está te vendo, Ney. Oi, está me ouvindo? Pronto, Ney, parabéns pela apresentação. Você levou 7 minutos e meio de apresentação, então você tinha um tempinho. Muito bom. Agora nós vamos ter para apresentar a aluna Rayane Ferreira Silvério. Boa tarde, Rayane. Em seguida, Rasna Piazza Siqueira. Rayane, ajuda. Apareceu aí? Sim, agora já está aparecendo. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Eu me chamo Rayane Ferreira Silvério, sou acadêmica do 9º período de Arquitetura e Urbanismo da FACIMED, e hoje eu vou para vocês a importância da proposta de um centro administrativo para o desenvolvimento do município de Alvorada do Oeste, Rondônia. Esse resumo é um recorte do meu projeto de TCC, elaborado agora nesse semestre, ao qual visa um projeto de unificação do Poder Executivo Municipal, que proporcionará uma maior agilidade no serviço público executivo como um todo. Que, atrelado à modernização das cidades, surgiu o desenvolvimento de grandes centros administrativos, que, com o crescimento, né, das grandes cidades, as demais secretarias acabaram ficando geograficamente distantes entre si, o que dificulta o serviço, porque uma secretaria acaba sendo dependente da outra, assim como ambas todas, na verdade, são dependentes do chefe do Poder Executivo, né, que no caso o prefeito, o vice-prefeito e as assessorias. Então, essa unificação vai proporcionar uma melhoria no serviço público como um todo, pois vai proporcionar maior agilidade caso esses serviços sejam todos unificados em um único prédio.
O objetivo principal dessa pesquisa é expor a importância de um centro administrativo para o desenvolvimento do município de Alvorada do Oeste. A metodologia aplicada foi a pesquisa qualitativa mediante método exploratório e levantamentos em loco, né, como análise do terreno, análise do entorno, estudo de topografia, estudo de insolação e todos os estudos pertinentes ao levantamento para a elaboração de um projeto arquitetônico, assim como referências em plataformas digitais, como artigos científicos, ou projetos, né, de TCC também, elaborados com a tipologia arquitetônica em questão. E os descritores aplicados para as pesquisas nessas plataformas digitais foram centros administrativos e arquitetura cívica. Teve-se como resultado dessa discussão a agilidade na locomoção e no fluxo de pessoas, pois, como eu disse anteriormente, essa separação desses setores ocasiona dificuldade não só dos servidores, que às vezes necessitam de um e de outro serviço, como também da população, que às vezes vai até determinado setor e precisa de um complemento em outro setor. Então, eles estando geograficamente distantes entre si, dificulta esse acesso aí a facilidade de uma boa qualidade do serviço prestado. A mobilidade urbana, né, pois se você tem todo esse serviço unificado em um único setor, você tem a facilidade de você proporcionar uma mobilidade urbana adequada àquele fluxo de pessoas naquele determinado local, né, bem como a funcionalidade de todo esse setor em um único local também. A diminuição de gastos públicos, pois aqui no município de Alvorada do Oeste, a gente tem demais secretarias que são locadas hoje em dia em equipamentos alugados, em prédios alugados. Então, esse dinheiro que está sendo aplicado em aluguéis mensais poderia estar sendo aplicado em outras coisas, em outras propostas para os usuários do município. A salubridade aos usuários, pois algumas secretarias também que são em prédios públicos já são prédios muito antigos, como a atual sede da Prefeitura Municipal, a Secretaria de Obras, que já são prédios muito antigos, sem adequação de iluminação natural, ventilação natural, que são fatores cruciais para um bom desempenho de funcionários, né? Uma qualidade de vida, uma qualidade de trabalho bem elaborada, para que eles possam desenvolver um serviço de qualidade. Tem-se também a criação de um centro cívico, pois todos os demais serviços do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário serão aplicados em um único bairro, o bairro Três Poderes, que terá um raio de 300 metros para todos os equipamentos serem locados, como a promotoria, o fórum, o OAB, Câmara de Vereadores, Fórum Eleitoral, Defensoria Pública e a Prefeitura. Né, como demonstrado nessa figura, a implantação do centro administrativo será onde é agora a atual sede da Prefeitura Municipal, e onde é hoje, atualmente, a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, SEMOURB, será aplicado somente a garagem dos veículos públicos, de todos os equipamentos de obras, ônibus escolares, veículos de transporte de pacientes da área da saúde, veículos de todas as secretarias, né, de fiscalização ambiental e tudo mais. A unificação e organização administrativa do município se dará por meio desse organograma, onde tem-se como principal chefe, né, o prefeito, o chefe do Poder Executivo do município, atrelado ao vice-prefeito e a Secretaria de Gestão Governamental, que auxilia o prefeito e o vice nas delegações dos serviços aos demais secretários, assim como a chefia de gabinete e a procuradoria, né, que é uma assessoria jurídica para o chefe, e a controladoria, que é um órgão fiscalizador de todos os serviços prestados, né, e, em seguida, todas as demais secretarias municipais. As considerações finais: visto isso, a implantação de um centro administrativo acarreta significativamente tanto na mobilidade e na agilidade urbana do município, pois com a criação desse centro administrativo vai proporcionar um desenvolvimento maior dessa área, que hoje em dia você percebe ao longo desse bairro muitos terrenos vazios, né, que podem ser mais valorizados e ser ocupados
ao decorrer dessa valorização nessa área, como também vai proporcionar na organização administrativa e na qualidade do trabalho aos servidores, bem como dos funcionários a serem atendidos ali também, dos usuários a serem atendidos nesse espaço também. Essas são as referências utilizadas ao longo do trabalho, e essa foi a minha apresentação. Obrigada, Rayane. Uma boa apresentação. Se apresentou em 7 minutos. Agora vamos dar a palavra para Rasna Piazza Siqueira. Boa tarde, Rasna. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. O próximo a apresentar é a aluna Marcelene Letícia de Oliveira. Então, Marcelene, você já vai se organizando. Vamos lá, precisa de ajuda, Rasna? Acho que eu consigo aqui. Peraí, só um minutinho. Não, tranquilo. Tá espelhando? Ainda não. Não. Porque ele demora um pouquinho mesmo. Pronto, começou a espelhar. Ah, então tá. Agora, se você quiser, pode deixar no meio, isso, assim, de apresentação. Tá ótimo, a palavra é com você. Vou deixar ele em tela cheia, né? Isso, fica melhor para apresentar. Tá bem. Boa tarde, meu nome é Rasna, eu sou enfermeira e atualmente sou acadêmica de medicina da Facimed. E o meu trabalho é sobre os desafios da saúde indígena no Brasil. Aí, de acordo com o IBGE de 2010, o Brasil ele possui cerca de 230 povos indígenas, que eles são foram distribuídos em 817 mil pessoas que se autodeclaram indígenas pelo requisito cor ou raça, e 78 mil pessoas que se residem em terras indígenas, que elas se autodeclaram indígenas pelo costume, a cultura, tradições, né? E de acordo com o Estatuto do Índio, ele define todo indivíduo de origem e é identificado como pertencente a um grupo étnico. É onde todas essas pessoas se encaixam no Estatuto do Índio. Em 1986, com a reforma sanitária, houve a primeira Conferência Nacional, que daí houve a proteção da saúde indígena, que foi o primeiro que eles agruparam as políticas indígenas específicas à saúde indígena. Já em 1988, que daí vieram as primeiras conquistas desses movimentos indígenas, que vieram o reconhecimento à plena cidadania, o respeito aos costumes, às tradições e às crenças. E já em 99, que daí que houve o decreto e a lei que estabeleceu a saúde indígena como parte integrada ao SUS. Aí, em 2010, de acordo com a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, né, que se tornou responsável pela coordenação da Política Nacional de Atenção, somente em 2010. E daí é onde que eles dividiram os territórios indígenas em 34 distritos, no qual foram usados os critérios que eles dividiram essa população foi pela cultura, a economia e os aspectos demográficos. O objetivo do meu trabalho já foi demonstrar, o objetivo dessa pesquisa foi demonstrar o desenvolvimento e os desafios enfrentados pela saúde indígena. A metodologia que eu utilizei foi uma pesquisa de revisão bibliográfica do tipo qualitativo, realizado por meio de pesquisa bibliográfica, com a finalidade de relatar os desenvolvimentos e os desafios enfrentados pela saúde indígena, o histórico na década de 90. Daí, houve um recorte do tempo de 2010 a 2019. Os artigos escolhidos só foram artigos originais e de pesquisa bibliográfica. O resultado e a discussão são que, através dos fatores que limitam a atenção à saúde, né, os povos indígenas em várias regiões do mundo,
Como assim? Eles enfrentam muita dificuldade ainda quando são internados, esses pacientes indígenas. Eles enfrentam desafios no requisito alimentação, comunicação, porque tem muitos deles ainda que não falam português, eles só falam a língua mãe deles, origem nativa deles mesmo. Então, assim, tem muitas barreiras ainda nesse requisito. Alimentação, dormitório, porque tem muitos deles que dormem ainda em redes, não tem o hábito igual o nosso, né? E, de acordo com o governo federal, ele preconiza o procedimento de referência e contra-referência, que incentiva as redes de saúde pela oferta de serviços diferenciados que irão promover a recuperação. Então, eles ainda querem saber para onde vai, como foi, com quem, e eles estão preconizando também que esses pacientes eles tenham acompanhantes, que tem alguns hospitais que não permitem acompanhantes. Então, nesses casos, eles vão permitir para poder ajudar na comunicação, no intérprete, alimentação e essas coisas. Por causa que é um ambiente totalmente diferente do que eles estão acostumados, né? Tipo, outras pessoas falando coisas que eles não entendem, alimentação, dormitório, o ambiente totalmente muda, né? Aí, a Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena, ela tem como objetivo garantir o acesso à saúde integral, né? Porém, ainda tem muitas dificuldades, como a saúde indígena feminina, tipo, para as mulheres, no requisito, tipo, fazer um preventivo, até mesmo na maternidade, quando elas vão dar à luz, que algumas delas necessitam ir para a maternidade, a equipe médica, a equipe de enfermagem, o ambiente em si não está preparado adequadamente para receber essa gestante indígena, que eles têm uns costumes diferentes, têm as tradições, então, assim, estão buscando mudar, melhorar. Até a questão de medicamentos, alguns lugares aceitam até que alguns deles aceitem os medicamentos naturais deles, né, que eles são utilizados e tudo mais. E a conclusão do meu trabalho é que é evidente que a saúde indígena ainda vai precisar muito ainda de mudanças, ela vai precisar ainda que ocorra uma evolução ainda, tem que melhorar muitas coisas, né, a estratégia, igual, tipo, se tiver uma gestante indígena, a estratégia, como tem que ser, como é que eu vou abordar ela, se ela fala o português ou não, se ela não falar, o que eu tenho que fazer, como que eu vou proceder exatamente com essa paciente, se ela vai aceitar o procedimento, a medicação, tentar acolher ela, tentar conversar com ela, né? Então, eu preciso melhorar ainda as estratégias para a população, tudo tem que ser diferenciado. Então, o governo federal ele ainda está tentando implantar uns hospitais que sejam, assim, adequados, que tenham um setor adequado para receber essa população indígena toda certinha. E aí eles também mudam, que tem alguns pacientes que ficam mais de 100 dias, então eles ficam mais de 100 dias fora do seu habitat, da sua aldeia, né? E daí como é que eles vão proceder? Daí eles já procuram trazer alguma alimentação para eles, que é típico da região deles, já procura melhorar ali para que ele não, por causa que saúde está ligada com o seu bem-estar, então, essa pessoa, ela precisa se sentir bem para que a saúde dela possa melhorar, porque se ela começar a negar a alimentação, começar a negar algo, vai acabar prejudicando ainda mais o seu bem-estar. E essa é uma das referências que eu utilizei no meu artigo, e a minha apresentação é isso que eu tinha para falar. Oi. Parabéns, Rasna. Muito obrigada. Você apresentou em 8 minutos, foi tranquilo, dentro do tempo. Parabéns. Obrigada. Agora a apresentação da Marcilene, e em seguida, Edilaine dos Anjos Pereira. Então, Edilaine, você já vai se preparando, tá? Então, Marcilene, vamos lá que eu te ajudo, te orientando.
Tá dando para ver? Já deu início? Já Então, sim. Boa tarde a todos. O presente estudo trata-se sobre a atenção farmacêutica na saúde do idoso, o uso racional de benzodiazepínicos, elaborado pelas autoras Marcelene Letícia de Oliveira Gregianini, Clarice Jerônima Lomes, e sobre a supervisão e orientação da Fabiana Daltro, mestre em Biociências e Biotecnologia aplicada à farmácia. A estimativa de vida está crescendo, com isso o número de idosos vem consequentemente aumentando. Consequentemente, o impacto, gerando impactos no serviço de saúde. Verifica-se também a prevalência de doenças crônicas associadas ao envelhecimento, como hipertensão arterial ou diabetes mellitus, que consequentemente necessita de terapia medicamentosa prolongada, sendo os idosos considerada a faixa etária que mais consome medicamentos, dentre eles o benzodiazepínicos. Alguns estudos relatam que os idosos fazem uso de polifarmácia, utilizando 5 ou mais tipos de medicamentos. O objetivo desse artigo é relatar as principais orientações farmacêuticas que devem ser fornecidas à população idosa durante a farmacoterapia com benzodiazepínicos. A metodologia trata-se de um estudo de revisão de literatura retrospectivo e integrativo de caráter descritivo realizado a partir da seleção de publicação no período de 2015 a 2020 nas bases de dados indexadas. Resultados e discussões. Mediante a análise dos resultados, foi constatado que a maioria dos pesquisadores concordam que o uso irracional de medicamento coloca em risco a saúde do idoso, e o alto consumo de medicamento pelo mesmo pode afetar a sua qualidade de vida. O uso de benzodiazepínicos em idoso merece mais atenção, devido aos seus efeitos colaterais agirem diretamente no sistema nervoso central. Com os efeitos colaterais, pode ocorrer a diminuição da atividade psicomotoras, que são vertigem, tonturas, quedas e até fraturas. A interação com outras drogas pode acontecer no caso da pessoa interagir o benzodiazepínicos com outras drogas, e isso causando ou aumento ou a diminuição do seu efeito no sistema nervoso central, e o desenvolvimento de dependência, ou gerando abstinência em caso de uso crônico. Alguns estudos relatam que o benzodiazepínicos pode ser usado somente até 4 semanas, são orientados ao uso desse medicamento, por causar dependência e acúmulo no nosso organismo. Considerações finais. Conclui-se que é necessário um maior conhecimento do risco que os benzodiazepínicos podem causar aos idosos, pois há pouco estudo sobre a temática. Ressalta-se a importância do farmacêutico para orientação e manejo da farmacoterapia desses pacientes, sendo esse profissional atuante na manutenção à saúde, orientando quanto ao uso racional dos medicamentos através da atenção farmacêutica direta. É de extrema importância que o farmacêutico seja um profissional muito acessível e disponível para ouvir, esclarecer as dúvidas, realizar um acompanhamento farmacológico e, principalmente, ser resolutivo. Essa atitude são essenciais para a redução de reações adversas e uso indiscriminado de medicamento, como a superdosagem, como a tomar em horários errados. Então, é muito importante que o farmacêutico esteja junto com o paciente para estar orientando a forma correta para estar utilizando esse medicamento. Essas foram as referências que eu utilizei. E agradeço a colaboração de todos. Obrigada, Marcelene, pela participação. Foi muito boa a apresentação. Você apresentou em 5 minutos. Foi tranquilo. Parabéns mesmo pelo trabalho. Agora,
Seguindo, nós temos a Edilaine dos Anjos Pereira. Edilaine. Bom, depois da Edilaine, nós temos a Vanessa Hoffman. Vanessa está aí? Estou aqui. A Vanessa já tem. Vamos fazer assim, Vanessa, você apresenta até a Edilaine se apresentar, porque eu não estou vendo a aluna Edilaine aqui. Ok. Ela não aparece na relação dos alunos em sala, não, André. Eu não vi. Eu estou procurando ela aqui, não vi. E em seguida da Vanessa, se a Edilaine não aparecer, nós temos a Ioane Claire Bianchi. Então, Ioane, fique a postos também depois da Vanessa. Já está apresentando aqui, Vanessa. Você quer colocar? Isso. Ah, já você já está coloquei. no PDF. Não, tudo bem. Ok, então, vou começar. Palavra Boa com você. tarde, meu nome é Vanessa, sou acadêmica do 8º período de Arquitetura e Urbanismo e vou apresentar sobre as técnicas arquitetônicas na edificação do ambiente hospitalar. A arquitetura hospitalar, ela é de grande importância no decorrer do tratamento médico, tendo em vista que ela ajuda na humanização do ambiente, vendo qual espaço que vai ser trabalhado naquele ambiente e também os materiais que vão ser realizados ali. Então, o arquiteto ele é responsável pelo projeto e verificar sobre as técnicas que mais se encaixam ali, como, por exemplo, a de paisagismo, que pode ajudar no tratamento médico, reduzindo até mesmo a questão do uso de medicamentos. Então, o arquiteto também ele auxilia na modelagem para maior conforto e saúde dos pacientes. O objetivo é a criação do jardim de cura, onde deve seguir a emoção de acordo com cada doença. Então, no caso, cada doença seria uma espécie de técnica diferente, para facilitar o tratamento médico, auxiliar até mesmo na redução dos medicamentos. Então, também temos como objetivo que os ambientes, eles favoreçam na recuperação do paciente, com auxílio de plantas específicas, ambientes mais abertos e contatos com a natureza. Como podemos ver nessa imagem, o ambiente ele possui muita iluminação natural. Isso é uma das técnicas que a arquitetura tenta abordar, iluminação natural e ventilação natural. A metodologia, ela foi realizada através de tratamento bibliográfico sobre as técnicas da arquitetura utilizadas em hospitais e discutido pelo Laboratório de Pesquisa Científica da Facimed, que é o Lamintex. E de acordo com essa pesquisa, a gente propõe um projeto arquitetônico e paisagístico para futuramente. Bom, então os resultados, eles são de acordo com as técnicas apresentadas para que eles possam contribuir no tratamento dos pacientes, com o poder de cura que o jardim paisagismo tem, de acordo com as plantas específicas, e também sobre algumas técnicas de modelagem, como propor um maior conforto, com corredores largos, também propor ambientes com mais iluminação natural, mais ventilação natural, e isso tudo auxilia no tratamento médico para os pacientes. Então, propõe também uma recuperação das pessoas de acordo com essas técnicas durante o processo, auxiliar no tratamento e na redução dos medicamentos e proporcionar um maior conforto aos pacientes, até mesmo aos acompanhantes, pois passam por um processo muito estressante do acompanhamento, de acordo com estar no hospital, que já é um ambiente mais tenso, então essas técnicas auxiliam para que reduzam isso. Então, a nossa conclusão é que a arquitetura hospitalar ela vem crescendo grandemente no decorrer do tempo e ampliando as suas áreas de trabalho. De acordo com isso, necessita que a arquitetura ela seja presente para a recuperação dos pacientes, como a técnica de jardim de cura, com auxílio das plantas específicas, os ambientes mais abertos, com mais iluminação natural, mais contato com a natureza, para proporcionar um maior conforto aos usuários do local durante o processo. Essas foram as referências que eu utilizei, e essa foi a minha apresentação. Obrigada, Vanessa, muito bom. Você apresentou em 4 minutos. Parabéns. Parabéns pelo trabalho. Agora, a aluna Loiane Claire Bianchini, é isso? Isso, Bianchi. Bianchi.
Boa tarde, Loiane. Vamos lá na auxiliar, você sabe. Vou colocar para apresentar. Foi? Ainda não. E demora um pouquinho mesmo, da configuração. Isso, começou aqui. Foi agora? Veio sim, está aparecendo. Vou tirar aqui. Olá, boa tarde. Eu me chamo Loiane Clary Bianchi, venho trazer para vocês hoje o tema avaliação de risco de queda em idosos da Unidade Básica de Saúde, tendo como minha orientadora Maria Nilma Sampaio. Introdução. Com a estimativa de vida aumentando nos últimos anos, o crescimento da população idosa está em pleno crescimento, fazendo com que o número de quedas se destaque ainda mais. O envelhecimento ele é um fenômeno natural, progressivo e irreversível, que altera as habilidades funcionais, morfológicas e bioquímicas. Faz com que haja o declínio da massa muscular, que ocorra a perda da visão, da locomoção. Mas, devido a essas alterações, verifica-se que o equilíbrio, a mobilidade funcional dos idosos ficam instáveis, contribuindo para o risco de quedas e fraturas. Diante do contexto, se almeja uma abordagem adequada da pessoa idosa na atenção primária à saúde, através da unidade básica de saúde, em que cuidados comunitários ao idoso deve-se aliançar-se nos cuidados da família, em conjunto com o sistema de saúde. Deve haver essa união da família, do idoso e da unidade básica de saúde, para que juntos eles possam prevenir as quedas. Nosso objetivo foi avaliar os riscos de quedas dos idosos, acompanhado pelas unidades básicas de saúde, conscientizá-los, orientá-los sobre situações de risco e cuidados que evitem quedas, visando sempre a sua prevenção. Devemos identificar as principais dificuldades, avaliar a compreensão dos idosos e dos familiares frente às orientações de enfermagem. É necessário também a conscientização da população para que eventos tão habituais sejam tratados antes que incidam, não apenas depois do ocorrido, trabalhando sempre no sentido de implementar ações preventivas, proporcionando sempre uma melhor qualidade de vida aos idosos e seus familiares, pois as quedas elas são muito prejudiciais para esses idosos, pois muitos deixam de se locomover com medo de cair novamente, deixam de se exercitar, ficando assim cada vez mais fragilizados. Muitos idosos ficam traumatizados, muitos acabam ficando acamados por consequência dessa queda. Consequentemente, nós teremos menos gastos destinados ao tratamento referente a essas quedas. Então, assim, nós temos como objetivo também principal, nosso foco maior é que manter a independência e a autonomia desses idosos, visando uma ótima qualidade de vida pelo maior tempo possível. Metodologia. Este estudo teve cunho científico acadêmico e possui por método a pesquisa bibliográfica, explorativa, qualitativa e descritiva, pois a pesquisa qualitativa, ela leva em consideração a compreensão, a inteligibilidade dos fenômenos sociais, a intencionalidade e o significado que os envolvidos atribuem às ações do meio que vive e que se relacionam. Resultados. Nossos resultados demonstraram que o trabalho desenvolvido proporcionou esclarecer e justificar a potencialidade e a importância que se tem em um atendimento adequado, a realização de uma boa intervenção eficaz, que apoia, que ampara esses idosos, proporcionando sempre um suporte técnico, ele tende a diminuir, a prevenir os riscos de quedas. Afinal, são vários os fatores que causam quedas. Um exemplo são alguns medicamentos, como os benzodiazepínicos e os antihipertensivos, que podem levar a quedas de imediato, pois eles podem causar a diminuição do tempo de reação, a dificuldade para caminhar, a dificuldade no equilíbrio. Por isso, é um evento de difícil prevenção e compreensão. Por este fato, a avaliação dos fatores de risco é uma ferramenta de estratégia eficaz para a prevenção. É através da identificação desses fatores que medidas de prevenção podem ser aplicadas. Considerações finais. Conclui-se que o domicílio ele merece uma atenção especial em sua organização estrutural. Medidas simples como barra de apoio nos banheiros, tapete antiderrapante, uma boa iluminação, são algumas ferramentas simples que minimizam os riscos de quedas. Pode ser necessário também ações preventivas nos familiares desses idosos, informar esses idosos e familiares sobre os fatores de risco existentes para quedas. Então, assim, o trabalho se justifica pela potencialidade que se tem um atendimento adequado aos idosos
que possa correr o risco de queda, no sentido de conhecer, identificar, avaliar, contribuir com as reflexões para a realização de uma intervenção eficaz que apoie, que ampare esses idosos e familiares. Devemos ressaltar sempre que é possível se viver com qualidade, basta prevenir as quedas. Tivemos aqui como referências bibliográficas, duas foram utilizadas, e muito obrigada a todos. Obrigada, Loiane, muito boa apresentação. Você apresentou em 5 minutos exatos, dentro do tempo proposto. Parabéns pelo trabalho. Bom, agora a aluna Loirena Goulart Souza. Boa tarde. É a Gabriele que vai apresentar. É porque ela teve que apresentar outro trabalho, aí ela está em outra sala remota, aí ficou para mim apresentar. Tá. Ah, não, tá por causa do nome que tá aqui. Tá bom, Gabriele. Então, a Gabriele Ferreira Nunes. Isso, Gabriele Ferreira Nunes. Então, vamos lá, Gabriele. Tá, deixa eu só... Tá aparecendo aí? Ainda não. Depois da Gabriele, nós vamos ter a Josana Ferreira da Rosa. Josana Fernandes da Rosa. Tá? Então, Josana, se programe para entrar depois da Gabriele. Eu não tô conseguindo, peraí. Calma. Lá, você abre a apresentação, fica mais fácil para você, tá? Aí vai lá na barra de ferramentas embaixo, tem apresentar agora. Quando você clica, tem a opção de tela inteira, ele vai ficar... aí parece para mim... Ou uma janela. Na janela, você pode abrir na sua apresentação, que está aberta. Então, aí eu clico em tela inteira e não aparece. Não fala para mim compartilhar, fica azulzinho. Tenta uma janela. Porque depende do programa que você está usando, né? Aí vai apresentar todas as janelas que estão abertas. Então, esses dias... Deu certo? Calma aí, ele demora um pouquinho. Deu Ainda certo? não veio, não. Veio. Aparecendo. Ótimo, foi sim. Tá bom. Deixa eu só ver. Aí, está passando. Então, boa tarde a todos. Me chamo Gabriele Ferreira Nunes. Coloca para apresentar Sou do curso de enfermagem, do 10º período. Fica mais fácil para você. Inteira, não fica mais fácil para você? Para nós fica mais... Deixa eu ver. Coloca a tela inteira. Apresentação. Mas aqui para mim tá. Vai lá, na apresentação de slide, no PDF mesmo, no PowerPoint. Tá tudo certo. Tá a tela inteira? Do começo. Não, isso, sim. Ô, Gabriela, aperta o F5 só no teclado. Deu certo aí? Tá, agora tá legal. Deu? Tá, beleza. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Me chamo Gabriele Ferreira Nunes. Sou do 10º período de enfermagem. Bom, o trabalho é composto pela Loirena Goulart Souza, que não pôde estar presente, né? E Ana Cláudia. E somos orientada pela Terezinha Teodoro Viana. O meu trabalho tem como tema processo de trabalho do enfermeiro frente ao paciente acometido por infarto agudo do miocárdio. Bom, entender um pouco do nosso trabalho, a gente precisa definir o que é infarto, né? Geralmente as pessoas conhecem mais infarto como uma dor muito forte no peito. Muitas vezes as pessoas falam, eu tô com dor no braço esquerdo. Da entrada no hospital também como sintomas de sudorese, náusea, vômito, né? O infarto agudo do miocárdio, ele é caracterizado principalmente pela dor torácica, que ocorre pela diminuição do sangue, acarretada pela obstrução de uma ou mais artérias cranianas, diminuindo ou até obstruindo a chegada de oxigênio, em quantidade necessária para as células do coração. O que é isso? Ou seja,
É como se fosse um de gordura, né, que na nossa rede sanguínea ela acaba sendo obstruída. As pessoas utilizam mais, assim, para entender um pouco mais, o entupimento da veia, né, e aí não leva mais o oxigênio para nosso coração, por isso que ocorre essa falha. E, assim, geralmente, o infarto, ele acomete muito pelo estilo de vida que a pessoa tem, se ela é obesa, se ela é sedentária, se tem diabetes, se é hipertenso, ou colesterol. E, assim, o nosso objetivo do nosso trabalho, ele descreve a importância do enfermeiro no cuidado ao paciente acometido por infarto. Ou seja, ele visa qual que é o profissionalismo, né, do enfermeiro diante desse acontecimento. E a gente teve como metodologia utilizada no banco de dados das LILACs, né, literatura latino-americana do Caribe e ciências da saúde. Base da Cielo, base de dados da enfermagem e o Google acadêmico no sim, em publicar artigos em inglês, a gente utilizou o Google acadêmico, o Google, né, que lá tem uma ferramenta para traduzir, utilizou lá para entendermos mais a língua, né? E como critério de exclusão, a gente excluiu trabalhos que não tinham relacionalidade com o nosso tema proposto, ou com o seu corpo de texto não falava muito sobre aquilo que a gente precisava. Também como resultado de discussão, a gente obteve que o enfermeiro tem um papel importante, pois é o primeiro a ter contato com o paciente e avalia continuamente e sistematicamente a evolução ou regressão dos sinais e sintomas, incluindo o infarto, como também faz a classificação de risco, triagem e avaliando seus sinais e sintomas. O papel do enfermeiro no atendimento de urgência e emergência constatou que na literatura em contexto emergencial, a assistência de enfermagem ao portador de infarto agudo do miocárdio se relaciona em alguma conduta. Ou seja, o enfermeiro ele precisa apresentar algumas condutas para dar essa assistência, né? Ele precisa proporcionar repouso, diminuir a ansiedade do paciente, ele que prepara os materiais para exames solicitados, para intubação orotraqueal, ele realiza o eletrocardiograma, monitorização cardíaca, agiliza exames laboratoriais solicitados, ele fornece o suporte ventilatório, a punção de acesso venoso periférico do paciente, né, e garante a administração de medicamentos prescritos pela conduta médica. E, além disso, os enfermeiros também dão diagnóstico de enfermagem e procura dar suas intervenções. E, para finalizar o nosso trabalho, consideramos que a equipe de enfermagem, o enfermeiro e sua equipe de enfermagem são, por diversas vezes, os primeiros profissionais, né, a estar em contato com o paciente que apresenta dor torácica e, consequentemente, o diagnóstico de infarto, que torna indispensável durante a restauração da doença e na reinserção destes pacientes no cotidiano em que viviam. Aqui se encontram as referências, né, a gente só utilizou 6, porém nosso trabalho é composto com 25 referências, né, que a gente teve que pegar as principais, e somos os acadêmicos compostos. Obrigada, Gabriele, pela apresentação. Você apresentou em 5 minutos também. Boa apresentação. Bacana, viu? Os trabalhos estão bons, hein? Estou gostando de participar aqui. Agora, vamos dando continuidade com a aluna Josana ou Jossana, Jo? É Josana. Josana Fernandes da Rosa. Vou apresentar. Vamos lá. E depois eu gostaria de saber se a aluna Edilaine dos Anjos Pereira entrou em sala, já está aqui. Me dá um alô, Edilaine, caso você tenha entrado, ou se algum aluno vai apresentar esse trabalho, tá bom? Aí no final, um pouquinho só antes, Rosana, no final eu gostaria de que todos abrissem
a tela do vídeo para que a gente pudesse tirar um print, que o pessoal do NUPES vai postar a nossa foto, né, para o simpósio. Eu gostaria que vocês todos aqui estivessem participando, tá? Nós estamos em 32. Eu gostaria de todos mesmo, quem apresentou e quem está aqui ouvindo também com a gente, tá? Então, Josana, você tem 10 minutos, né? Então, a palavra é com você, minha querida. Gente, boa tarde a todos. Meu nome é Josana, sou estudante do 8º período de arquitetura da Facimed. Esse trabalho ele é um resultado de um pré-artigo de TCC, no caso que eu vou desenvolver o ano que vem, só que a gente já está adiantando no laboratório da Faculdade de Inovação Tecnológica, sobre a orientação do professor José Wanders, professor de Engenharia Elétrica. O tema é neuroarquitetura aplicada ao desenvolvimento de uma estação balnear e hotelaria rural para o município de Espigão do Oeste, que é aqui onde eu resido atualmente. Então tá, o objetivo é desenvolver um protótipo, né, projeto relacionado à tipologia de equipamentos de lazer e hotelaria, onde a gente vai buscar mesclar princípios da neuroarquitetura, que envolve tanto a arquitetura quanto a neurociência e a psicologia. No caso, explorando o comportamento, né, do indivíduo dentro dos ambientes. Conciliando também aos fundamentos da bioarquitetura, né, da arquitetura sustentável. Tá. Então, a gente vai buscar compreender as emoções, né, dos indivíduos dentro do espaço, como o ambiente influencia o comportamento deles, sendo a neuroarquitetura a principal ferramenta para isso, né, e a gente vai buscar criar um espaço não só estético e funcional, mas também que não gere impactos ao meio ambiente, né, de forma a influenciar positivamente o comportamento dos indivíduos. Então, de acordo com a metodologia, a gente vai usar principalmente os princípios da psiconeuroimunologia, onde eles estudam 6 principais sentidos humanos, né, que seria a visão, o tato, aqueles, né, estímulos que a gente já conhece. Então, seriam através dos fatores como luz, cor, som, aroma, textura e forma. No caso, a luz vai ser trabalhada tanto de forma artificial como natural, né, proveniente do sol, né, a iluminação natural, ou da disposição de luminários no ambiente. As cores também vão ser escolhidas baseadas em estudos científicos, né, e de acordo com o efeito psicológico que elas geram, ou seja, as cores quentes, por exemplo, aquela cor mais amarelada, são destinadas a ambientes onde a gente quer repousar, ambiente que a gente quer descansar. E já a cor fria, mais branca, né, mais azulada, elas são para ambientes onde a gente precisa tá mais ligado, né, geralmente ambiente de trabalho, estudo, então seria mais isso. O som também vai ser trabalhado, né, através dos revestimentos, de forma que não gerem ruídos. Também na parte do som, a parte da vegetação, ela é muito, muito importante, porque ela serve como barreira acústica. Aí o aroma também vai ser utilizado através das plantas, né, que elas podem exalar, né, perfumes, pode purificar o ar também. No caso, a textura já vai ser através da qualidade tátil dos mobiliários. E, por fim, a forma, que seria a finalidade dos espaços, né, se vai ser mais privado ou se vai ser mais social. Tá, resultados e discussões. A aplicação vai ser, né, através dos fundamentos da neuroarquitetura, visando a concepção de um equipamento de lazer, pensado para seus usuários e adaptado ao meio em que se encontra, né? Então, usando tecnologias e sistemas energéticos também, de forma a gerar soluções limpas, renováveis e sustentáveis. Como soluções finais, né, o trabalho visa integrar princípios de diversas áreas da arquitetura, né, gerando essa estação balnear e de hotelaria, né, em uma área rural aqui em Espigão, criando um espaço estético, funcional e autossuficiente, de forma que a gente possa transmitir conhecimento e conscientizar, né, os usuários através da importância de um projeto, né, da qualidade de vida de priorizar a qualidade de vida dos usuários e do meio ambiente. Essas são as referências que eu utilizei, e do mais é isso. Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigada, Rosana. Muito bom trabalho. Você também fez uma apresentação de 5 minutos. Tá? Bom,
Gostaria de agradecer a todos aqui. No momento, nós fizemos as nossas apresentações da tarde, tá? Então, a Josana foi a última. Eu consegui falar com a orientadora do outro trabalho, ela vai apresentar em outro momento. Ela não está com internet no momento, por isso que ela não está aqui na sala. Então, eu peço para que todos, por favor, abram os bonitinho, o vídeo passa perfume. Vamos tirar um print para que a gente possa estar enviando essa foto. Ai, que linda, hein? Ó, se não ficasse tão pesado, eu ia pedir para a gente ficar desde o início assim. Vamos se arrumar toda bonitinha, desculpa alguns barulhos. Vamos lá, gente. Ai, que sala linda. Deixa eu ver como que eu consigo fazer aqui. Tem como eu ampliar a sala para todo mundo? Gente, eu não sei fazer isso. Ampliar, porque fica o chat aqui do lado das pessoas, não fica? Sempre vai ficar assim? Ah, não, deixa eu fechar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não, agora tá legal. Consegui. Eu agradeço a atenção de vocês. Deixa eu dar um print aqui. Vou ver aqui. Olha, de dúvida de uma, eu tirei 2 fotos. 3 agora. A Neuma chegou, vamos lá. Tudo bem? É gostoso, né? Olha, adorei a participação de vocês. Foi muito boas apresentações. Vocês treinaram direitinho. Adorei. Ó, a primeira experiência eu gostei bastante. Né? Não é verdade, Axa? Né, Neuma? Você participou aqui também, o Bruno. Cadê o Bruno? Foi, gostei muito das apresentações, principalmente da minha orientanda, né, a Loiane. Quero dar parabéns para ela. Ela estava muito nervosa, eu disse que ela se acalmasse, que tudo ia dar certo. As coisas só acabam quando terminam, né? Então, vamos esperar o resultado. Mas está de parabéns. Todos os que eu assisti, eu gostei demais. Tanto do pessoal da enfermagem, como dos outros cursos, foram uns temas muito, assim, bem trabalhados, temas, assim, até novos, e que está bem no nosso momento, né, de pandemia. Que eu assisti também a sua apresentação, e eu adorei a apresentação, porque eu estou vivendo um momento meio difícil, mas eu achei demais a apresentação, gostei demais da apresentação de vocês. Obrigada, eu também gostei. Tá? Nessa situação que a gente está, né, todo mundo fazendo as apresentações boas, acho que foi melhor do que se fosse presencial. Porque foi assim, os temas mostraram, assim, a nossa cabeça está muito complicada com esse negócio dessa pandemia, então teve muitos esclarecimentos. Eu assim, achei excelente, porque eu tinha algumas dúvidas. Eu não estou atuando na enfermagem, eu já estou aposentado, eu só dou aula, então eu estou muito longe dessa questão de ver como é que está o coronavírus, não sei o quê. A gente se preocupa muito com as pessoas que estão doentes, mas a gente não está assim, eu sei que eu tenho que lavar a mão, me cuidar, usar máscara e tudo, mas apareceram situações aí que foram excelentes, como as meninas da arquitetura falaram, né, em relação à parte hospitalar, os ambientes, né, achei assim, super interessante. Beleza. Pronto, vou parar de falar para não atrapalhar. Não está atrapalhando, não. Você quer falar alguma coisa? Só parabenizar a galera também, foi bem tranquilo, né? A gente não teve nenhuma intercorrência, fluiu aí melhor do que eu imaginei que seria essas apresentações online, né? Dava até para, como a gente até sobrou um tempinho, dava até para a gente ter feito uns questionamentos. É verdade. Mas aí, pessoal, obrigada pela participação, vocês foram super prestativos aí, super ágeis também, né? A gente encerrou uma apresentação, vocês já estavam prontos, parabéns mesmo, viu? Os meninos organizados, né? Muito legal, vocês foram, parabéns, também gostei bastante. Oralidade muito boa, parabéns mesmo, a galera está bem preparada. Vocês estavam preparados, eu gostei. Então, eu agradeço bastante. Nossa apresentação, então, se encerra por aqui de sala. Nós voltaremos com o período da noite, às 18h30, tá bom? Onde nós teremos mais 4 salas, e vocês estão convidados a vir participar para assistir e prestigiar os demais grupos, né? Que é interessante, né? Tá bom? Então, um beijo.
Beijo para todos, gente. Até Muito mais. obrigada. Tchau. Obrigada, Axa. Obrigada, Neu. Olha só, minha Bebel. A minha Bebel tá querendo aparecer. Tá chamando, Bebel. Tchau, Bebel. Aqui, ó, Bebel, ó. Aqui a Bebel. Ó, Bebel. Chama ela de novo, ó. Ela é Chama danada. Bebel, é? É a Bebel. Ela rasga minha sandália tudinho. Pode ficar no chão. A minha pequena chama Isabel, Bebel. É a minha companheira agora. Que quando você vira, tem um monte de...